Olá, eu sou Isabela Oliveira, sou psicóloga e quero aqui nesse momento fazer um convite a você que esteja nos próximos minutos conectado aqui comigo e com você para conversarmos sobre as duas partes que fazem parte de nós, que é a nossa luz e a nossa sombra. Essas partes, elas nos levam a cada momento que no dia a dia nós conectamos com essas partes ou com uma dessas partes, elas nos levam para o processo mais rico enquanto seres humanos, o autoconhecimento. O autoconhecimento é uma das mais incríveis e enriquecedoras experiências humanas. E é esse convite que eu faço a você nesse momento. Vem comigo. Quando se fala em sombra, quando se fala em luz, e quando exatamente eu estou trazendo isso para você nesse momento, eu estou usando de uma metáfora, sombra e luz. Apesar que quem já viu uma pessoa sem sombra, basta olharmos assim, de repente, diante da forma como nós nos posicionamos, nós vemos a nossa sombra. Então, toda sombra, ela faz parte de nós. E como parte, existe a outra parte, que de vez em quando fica brigando com ela, de vez em quando fica buscando querer fazer as pazes, que é a luz. Sombra e luz, luz e sombra. Vamos lá? Todas essas duas partes, elas, além, né, como eu disse, ela é uma das formas de nos entrar em contato com nós mesmos e faz entender quem somos, né? E ao mesmo tempo nos fazem ver, de repente, como pessoas boas, maravilhosas, e em outros momentos como pessoas ruins, maldosas. Somos seres iluminados, mas também sombrios. A nossa dualidade, luz e sombra, bem ou mal, alegria, tristeza, altos e baixos, paz e inquietação, né? Elas não estão escondidas, elas estão aí, claramente para nós e claramente para os outros, porque as outras pessoas, todas as outras pessoas também têm essas duas partes dentro delas. Só que algumas vezes temos dificuldades de enxergar. Existem pessoas que enxergam em si mais a sombra do que a luz. Tem outras pessoas que enxergam, vamos supor, no outro, mais a luz do que sombra e vice-versa. Né? Lembra como eu falei há minutos atrás? O ver a sombra ou a luz, o enxergar isso em mim e no outro, passa-se não só, mas também pela forma como nos posicionamos. Basta você olhar você quando está sobre o sol. Se você posiciona de um jeito, você vê a sombra sua de um jeito. Mas a sombra, ela só é permitida ser vista diante da luz do sol. Percebe o quanto cada uma são importantes? Elas nos constituem. Preciso que cada um entenda que a sombra, ela faz parte de nós, as nossas sombras. É muita ingenuidade de algumas pessoas quererem desligar-se das sombras e querer só a luz. Querer acabar com as sombras, eliminar as sombras. Nossas sombras são
parte de nós e da nossa personalidade. Temos que aprender a lidar com elas e nunca deixar, ou pelo menos fazer a nossa parte para que no dia a dia nós possamos gerenciá-las e não deixar acontecer ao contrário, que elas nos gerenciem, que elas gerenciem as nossas relações, a nossa relação conosco mesmo e a nossa relação com o outro. Tem um dos autores, né, filósofos, que eu gosto muito dele, que é o Carl Jung. Ele define, eu vou ler para você, para eu falar exatamente com as palavras dele. Ele define nossas sombras como um conjunto das frustrações, experiências constrangedoras, experiências dolorosas, medos ou inseguranças que se alojam no nosso inconsciente. A sombra, ela contém todos os aspectos negativos da personalidade que o eu não está em condições de assumir e que por essa razão pode impedir a manifestação do nosso verdadeiro modo de ser e de sentir. Elas podem impedir a nossa luz, que conectemos com as nossas luzes. E tem um autor que eu gosto muito de ler os livros dele, né? E que no livro dele, Efeito Sombra, ele traz o seguinte: o primeiro passo para derrotar a nossa sombra é abandonar todas expectativas de derrotá-la. Quem falar em vencer já perdeu. Isso, por que isso ocorre, né? Às vezes uma vontade de excluir, de tirar, de eliminar as nossas sombras, além de trazer a dor, sofrimento, é porque nós somos criados para acreditar que o bem vence o mal, né? E enquanto falamos em constituição humana, esse mal não é uma figura a ser derrotada, vencida, mas uma figura a ser integrada dentro de nós. Porque faz parte de nós, ela nos constitui. Ela é algo para ser integrado dentro de nós. Ela é algo para ser respeitado dentro de nós. Ela é algo para ser compreendido dentro de nós. O bem e o mal, a luz e a sombra. Vamos percebendo se cada palavra, o que eu estou trazendo aqui para você está fazendo sentido. Se toca em você de alguma forma, se te chama para olhar mais um pouco com amorosidade para esse ou outro lado que às vezes não está sendo olhado dessa forma, principalmente em tempos de pandemia, de isolamento social, certo? Não há vitória do bem contra o mal. Nesse caso, o bem jamais vencerá o mal, porque esse mal faz parte de nós e precisamos integrá-los dentro de nós. Esse conflito, ele só vence com a integração e jamais com a separação. A alma humana, ela é um lugar de ambiguidade, de contradição e paradoxo. Ela é um lugar grande, amplo, que cabem todas as nossas partes, que cabem cada parte nossa, integradas.
porque pode olhar que está aí uma brigando com a outra, para que alguma saia, para que a outra somente permaneça. E enquanto seres humanos, enquanto alma humana, não existe esse movimento na alma. O movimento da alma e na alma que existe é de integrar, é de acolher, é de perceber, é de somar. E para isso é necessário que cada um de nós cessamos os nossos julgamentos e encaramos o que chamamos de mal de uma outra forma, o que chamamos de sombra com outro olhar, com outras lentes. E é essa a minha proposta ao estar aqui conversando com você. Levar você e entregar essa nova forma, essa possibilidade e oportunidade de olhar para a sombra de uma outra forma. De olhar para a sombra de uma forma em que ela olhe para a luz e está tudo bem. E olhar para a luz, que automaticamente conectamos com a nossa sombra, e acolher e dizer, está tudo certo assim. E é claro, e fazendo os processos, as modificações internas, para estar a cada dia mais, estarmos na luz, mas tendo a plena consciência que ali existe também uma outra parte, existe também a sombra. Somos luz, porque nós somos mesmo. Somos pessoas maravilhosas, incrivelmente capazes, bondosas, amáveis, inteligentes, iluminadas. De outra forma, somos também terríveis, cruéis e ruins, obscuros. E é isso, a vida é essa polaridade, a vida é essa ambiguidade, a vida é esse sobe e desce. Olha como nós percebemos como está o nosso coração, além de ouvir as batidas, através dos nossos canais visuais, de um gráfico que mostra exatamente esse polo de subida e o polo abaixo, acima e abaixo. Então, isso é a vida. E quando nós entendemos isso e concordamos, mais leve se torna a nossa caminhada, mais leve e mais no fluxo da vida nós vamos. Com isso, eu quero dizer o que para vocês? Que é nosso dever e nosso papel honrar. E mais ainda daqui para frente, depois dessa conversa com você, honrar tudo o que fizemos e passamos, pois só nós sabemos os sacrifícios que tivemos de fazer, os sentimentos que instalaram no nosso peito, os pensamentos que surgiram em nossa mente, a vontade que tivemos de desistir de tudo e mais ainda, a vontade que tivemos de continuar, de vencer um desafio, um após o outro, para nos tornarmos melhores, para realizar o que queremos realizar, para chegar aonde queremos chegar, para simplesmente viver a nossa vida, viver a vida, aquilo que nos foi dado.
que nos foi concebido. Além disso, tudo isso, na verdade, nos fazem os indivíduos que nos tornamos hoje. Todas as experiências por quais nós passamos também foram fundamentais para nos moldar, para nos transformar, para nos implementar as mudanças necessárias em favor do que a gente queria, enquanto seres humanos que estamos aqui em um processo evolutivo. Olha, então as nossas sombras não são incoerentes, elas conversam harmoniosamente com o nosso processo de evolução. Elas conversam harmoniosamente com o que nos transcendem, com a espiritualidade, com Deus, com algo que é maior do que nós aqui. E por que temos tanta dificuldade de deixá-las harmoniosas dentro de nós? Quando entendemos a cada dia a importância dessas duas partes igualmente, cada vez mais passamos a enxergar com amor, com mais carinho, sendo menos duros, no sentido menos culpados. Porque tudo que passamos, tudo que fizemos e tudo que estamos fazendo, que vamos passar, tá aí para nós, né? Vão chegar para nós. E temos dentro de nós todos os recursos internos para lidar com isso. Lembra que eu falei que somos seres humanos incrivelmente capazes? Somos mesmo, porque nós temos dentro de nós os recursos que precisamos para lidar com cada situação no dia a dia. E é por tudo isso e muito mais motivos que é muito importante honrar e respeitar tudo o que foi vivido e o que ainda vai ser vivenciado ao longo da nossa história. Quando honramos e respeitamos a nossa luz e a nossa sombra, as coisas acontecem de uma forma muito diferente e muito mais leves. Então eu quero aqui, nesse momento, entregar para você, sob medida, algumas dicas de como você pode respeitar a sua própria história, como fazer com que a minha parte luz e a minha parte sombra olhem uma para a outra com respeito e se integram. Uma utiliza da outra a força e a potência de cada uma ao nosso favor, ao que está aí para nós, para que você alcance uma vida com plenitude, uma vida plena. Então vamos lá, não é nível de importância nem de hierarquia. Vou trazendo dicas. Seja grato a todas as coisas que acontecem em sua vida diariamente. Lembre-se, respeite e honre a história da sua família, de onde você veio, a sua história. Quando você se sentir desanimado, pega um papel, uma caneta e escreva a história da sua vida. Ali você vai se lembrar sempre de quem você é e o que fez até aqui e o que ainda vai fazer. Evite culpar e julgar excessivamente você mesmo, suas ações, suas escolhas, seus comportamentos, seus pensamentos.
Procure honrar e respeitar a história das outras pessoas ao seu redor, ouvindo elas na essência, evitando todo e qualquer tipo de julgamento. Olhe-se diariamente no espelho e pratique o amor próprio. Diga para você o quanto você é extremamente capaz, o quanto você é amável, é adorável, o quanto você é inteligente, é capaz, o quanto que às vezes é dura, é triste, é julgadora. Olhe-se no espelho e veja o reflexo da luz em você. Lembrando que o reflexo da luz, a luz que você enxergar, ela não exclui a sombra. Você vai simplesmente estar alimentando a sua luz. Lembre-se a todo momento que você é vencedor e o que você ainda quer nessa vida. Quando você vir e fazer essa integração entre essas duas partes, percebe que algo muito diferente começa a acontecer aí. Uma transformação das duas partes. E saudavelmente, vai trazendo essas duas partes integradas, aproximando para dentro no seu corpo, no seu peito. E imagine que assim, esse movimento faz com que essas partes entregam-se harmoniosamente, tranquilamente, de uma forma muito leve dentro de você. Integrar nesse corpo, nessa nova realidade, consciente da transformação de cada uma das suas células, com essa integração dessas duas partes, deixando-se invadir por uma nova energia que te envolve, saudavelmente, automaticamente e protegidamente. Quando você perceber essas partes, duas partes inteiras integradas em você, e você numa nova energia tomando conta de todo o seu ser, perceba que vai surgir uma cor de uma luz. Deixe todo o seu ser se imergir nessa luz dessa cor. Perceba a sensação de bem-estar, de harmonia interna, de integração interna. Agradeça a essas partes, agradeça ao seu inconsciente e agradeça a você por ter se permitido se colocar disponível para estar nesse momento até agora comigo. E principalmente com você, cuidando de você com muito amor. A sombra está, a luz é. Lembre-se sempre disso.